fala de Elias aqui, ela é contraditória a tudo o que ele viveu. Irmãos, Elias profetizou seca e houve seca. Elias ajudou a viúva de Serepta, comeu a comida dela, a única que ela tinha. Ela disse ainda que era a única que ela tinha, depois que ela comesse, mas o filho ia morrer. Ele abençoou, Deus abençoou, a verdade, a vida daquela senhora e multiplicou o azeite e a farinha. Elias
Irmãos, Elias, ele recebe do Senhor 3 ordens. Olha para os irmãos entenderem. Se Elias fica naquela caverna, Deus não ia usá-lo para fazer essas 3 ordens dele. Você vai ungir Azael para ser rei da Síria. Uai, rei da Síria? Povo pagão? Sim. Deus mandou Elias ungir ele. Agora você vai ungir Jeú como rei de Israel. Agora sim. Povo de Deus. Agora você vai ungir Eliseu, um jovem, para ficar no seu lugar, o seu sucessor. Aí sim. Não soa estranho Deus pedir um profeta para ungir um rei pagão de uma região pagã? É estranho. Mas quando você vai em Daniel, capítulo 2, Daniel, capítulo 2, versículo 21. Daniel, capítulo 2, versículo 21. É Deus. Vamos ler o versículo 20. E disse: louvado seja o nome de Deus, para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Irmãos, Deus, aquele que se assenta no trono do universo, é o mesmo que remove reis e estabelece reis. Nada está longe da vontade de Deus. Hoje nós temos um governo. Quem colocou esse governo lá? Quem permitiu? Foi Deus. Quando Deus ele fala com Elias, unja Israel como rei da Síria, está mostrando aqui claramente que Deus não apenas controla o trono de Israel, mas também controla o trono de todas as nações da terra. É a chamada graça comum e graça salvífica. Nós estamos aqui no calor, irmãos. A igreja está no calor, mas quem é pagão, quem não conhece Jesus, também está no mesmo calor. Mas quando nós recebemos chuva, a chuva cai para todo mundo. Cai para quem é servo de Deus e cai para quem não é servo. Graça salvífica. Então eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele estabelece todas as coisas, mas Ele depende de cada um de nós. Amém? Como Ele precisou de Elias. E Elias foi um profeta extraordinário. Lições na vida de Elias nós precisamos guardar. Nós podemos pegar o ponto negativo de Elias e trazer para nós hoje, para não cairmos nesse erro. Mas também nós precisamos pegar aqui que Deus, Ele precisa de você em todos os momentos. Amém? Então, não entra na caverna, não. Se for para entrar, faça como Davi, para crescimento, aprimoramento, para buscar ao Senhor, para cantar, para adorar. Paulo e Silas entraram numa cadeia. Lá eles adoraram ao Senhor, eles oraram ao Senhor. Então, se entrar, entra para crescimento, para a busca no Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar.
nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, que todos digam, glória a Deus, aplauda Jesus, Deus abençoe os irmãos.